E aí? Hoje a gente vai fundo em uma das narrativas mais antigas e, olha, mais impactantes da humanidade, a história do primeiro crime. É um drama familiar que fala sobre fé, inveja e as consequências que, de certa forma, moldaram o nosso mundo. Vamos juntos desvendar a história de Caim e Abel? Pra gente entender o que rolou, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, logo depois que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden. Foi nesse novo mundo que nasceram os primeiros filhos, os primeiros irmãos da história da humanidade. E olha, eles eram como água e vinho, completamente diferentes. Caim era o lavrador, aquele cara ligado à terra, um trabalho de paciência, de tirar o sustento do solo na marra. Já Abel era o pastor, um cara que cuidava de seres vivos, uma vida mais de movimento, de vigilância. Dois irmãos, dois universos distintos que, em breve, iam entrar em rota de colisão. Então, em um certo dia, os dois tiveram a mesma ideia, apresentar uma oferta, um presente para Deus, como um sinal de gratidão. E foi exatamente aí, nesse gesto que deveria ser de devoção, que o destino dos dois começou a se separar de vez. E é aqui, gente, que o detalhe faz toda a diferença. Caim trouxe uma parte da sua colheita, uns frutos que ele tinha ali. Já Abel, Abel fez diferente. Ele escolheu o melhor que ele tinha. Não foi uma ovelha qualquer, foram as primeiras, as mais especiais do rebanho dele. Muita gente interpreta isso não como uma questão do que foi ofertado, mas da intenção do coração, sabe? Um gesto talvez por obrigação contra um gesto de entrega total. E a resposta divina veio na hora, e foi bem clara. A oferta de Abel, aquela feita de coração com excelência, foi aceita. Deus se agradou do presente do pastor. Por outro lado, a oferta de Caim, não teve a mesma recepção. Não foi aceita. E essa rejeição foi a faísca que acendeu um fogo muito perigoso dentro do irmão mais velho. A reação de Caim é visceral. Não é só uma decepçãozinha, não. É uma raiva profunda. Um ressentimento que ele nem conseguia disfarçar. O texto bíblico diz que o rosto dele se desfigurou, mostrando todo aquele veneno da inveja crescendo por dentro, sabe? Aquela sensação de que o sucesso do outro é uma ofensa pessoal. E o mais incrível é que, mesmo vendo todo aquele ódio no coração de Caim, Deus não vira as costas para ele. Pelo contrário, ele se aproxima, dá um conselho, oferece uma chance para Caim lidar com aquilo que ele estava sentindo e fazer a escolha certa. Essa é uma das passagens mais poderosas de todas. É um aviso muito direto, mas que também tem um tom de cuidado. É como se Deus dissesse: olha, eu estou vendo o que está acontecendo aí dentro. O mal está te rondando, está querendo te pegar, mas a força para vencer isso está em você. A escolha é sua. Mas Caim não quis ouvir. Ele deixou a raiva, a inveja, consumirem ele por completo. Ele chama o irmão Abel para dar uma volta no campo, um lugar mais afastado, longe de tudo e de todos. A gente consegue quase sentir a tensão no ar, né? E foi lá, no silêncio daquele campo, que o impensável aconteceu. Caim, completamente cego de inveja, se virou contra o próprio irmão e tirou a vida dele. Um ato que mudaria a história da humanidade para sempre. E a gente precisa entender o peso disso. Não foi só mais um crime. Foi o primeiro crime desse tipo. A violência entre pessoas, algo que talvez nem existisse na cabeça deles, entra na história de uma forma brutal. É um ponto de virada terrível. E o que vem a seguir não é só sobre punição, não. É um diálogo fascinante sobre responsabilidade, sobre justiça e, por incrível que pareça, sobre misericórdia. Deus vai falar diretamente com Caim. A pergunta parece simples, mas ela carrega um peso gigantesco. Era a última chance. A chance de Caim confessar, de mostrar algum arrependimento, de assumir o que ele tinha feito. A resposta de Caim ficou famosa, né? Famosa pela arrogância, pelo desafio. Ele não só mente na cara dura, como responde com outra pergunta, negando qualquer tipo de responsabilidade. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? É uma afronta. E aí vem a consequência, o castigo. E é quase uma justiça poética, de um jeito bem pesado. Caim, o homem da terra, é rejeitado pela própria terra que ele trabalhava. A identidade dele é arrancada. Ele é condenado a viver como um fugitivo, vagando sem rumo e, o pior, com o medo constante de que a violência que ele cometeu se voltasse contra ele. Só que aí, no meio da sentença, acontece algo totalmente inesperado. Uma reviravolta. Deus coloca uma marca em Caim, um sinal.
Mas olha que louco, não era um sinal de vergonha. Era um sinal de proteção, para que ninguém o matasse. Pensa nisso. Mesmo depois do pior crime imaginável, a justiça divina vem acompanhada de misericórdia. Mas a história não acaba com Caim sendo exilado. A humanidade precisava continuar, né? E uma nova esperança precisava nascer das cinzas de toda essa tragédia. E é aqui que a história se divide. De um lado, Caim vai para longe, constrói uma cidade, a linhagem dele continua. Do outro lado, Adão e Eva têm um novo filho, Sete. E é através da descendência de Sete que a história principal continua, trazendo de volta a prática de se conectar com Deus. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão no final, né? A história de Caim e Abel é um alerta sombrio sobre o poder destrutivo da inveja? Ou é, no fundo, uma lição surpreendente sobre como a misericórdia pode aparecer até nos momentos mais escuros? A resposta, talvez, é que seja um pouco das duas coisas.